Boa noite, Renara, tudo bem? Quanto tempo? Bom te ver por aqui. Olá, boa noite, boa noite. Beleza, pessoal, vamos lá começar. Então, estamos ao vivo. Prazer, me chamo Samuel Cavalcante. Eu me chamo Lucas. Então, atualmente nós estamos estudando business aqui no Kumura Academy. Eu sou estrategista digital. Somos sócios aqui da Virtu Media. Nós temos uma agência de marketing digital que ajuda a empresas a poderem se posicionar e vender através do marketing digital. Então, hoje nossa proposta é falar um pouquinho sobre como nós podemos criar conteúdo estratégico e vender através das redes sociais. E a gente também vai estar falando um pouco sobre como nós podemos contatar as pessoas que nós estamos trazendo através das redes sociais de forma estratégica no WhatsApp. A gente vai estar dividindo aqui o tempo, vai ser mais um debate com vocês. A gente vai estar usando bastante aqui o chat. Vocês podem estar fazendo perguntas também que a gente vai estar tentando responder aqui de forma ao vivo também. Mas show, vamos lá. Para começar, vou compartilhar aqui a minha tela. Opa! Eu acho que dá para ver aqui, né? Se puder confirmar aí no chat que vocês conseguem ver minha tela, agradeceria. Tá dando para ver a tela aí? Eu acredito que sim, mano. Acho que sim. Beleza, então, vamos lá. Então, eu acho que, Lucas, pelo menos não sei você, mas para mim eu já passei por uma situação assim. Já teve que fazer panfletagem alguma vez? Sim. Horrível. Nossa, horrível. Eu acho que para mim, pelo menos toda vez que eu vejo alguém fazendo panfletagem, eu procuro atravessar a rua para não ter que passar por aquela pessoa. Ou automaticamente, quando eu passo por aquela pessoa, pego o panfleto, o folheto, olho e eu acho que alguns segundos depois eu amasso e jogo no lixo, né? Como é que é para ti? Sei A lá. mesma coisa. Às vezes eu até falo porque eu me compadeço pela pessoa que está vendendo, sabe? Então eu imagino que ali a pessoa está passando o dia distribuindo e tal. Mas eu mais me compadeço pela pessoa do que pelo que ela está me oferecendo. Às vezes eu nem sei o que ela está oferecendo, ou o que tipo, ela está distribuindo, eu só pego e guardo para sempre em algum lugar que eu perco posteriormente. até dobra e guarda no bolso assim quando passa pela pessoa, mas não se interessa exatamente pelo produto, né? Ou até pode ser, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar passando por uma pessoa, eu recebi o folheto, achei, ela é interessante, guardei e esqueci, nunca mais vi. Né? Já aconteceu Sim, contigo? bastante. Bastante. Então, é interessante porque quando a gente fala do digital, quando a gente fala do Instagram, o que acontece é que muitas vezes, muitas empresas, elas fazem apenas panfletagem digital. Então, a gente apenas tenta oferecer o nosso produto e serviço todos os dias, através de cartazes. Por exemplo, todos os dias eu estou lá, entro no Instagram e tento vender a mesma coisa. Aí vou lá, vou fazer até uma prática aqui. Bom dia, pessoal. Estou vendendo aqui, sei lá, fala um produto aí. Um iPhone. Um iPhone. Estou vendendo aqui um iPhone, melhor loja da cidade. Compra agora, estamos com super promoção e todos os dias a pessoa oferece o mesmo produto e serviço. O cartaz da pessoa é sempre aquele negócio. Promoção de aparelhos, promoção de fone de ouvido, promoção disso, promoção daquilo. E todos os dias a pessoa tenta vender produto ou serviço através da panfletagem digital. Então, quando todos os dias a gente tenta só vender aquele produto, a gente está fazendo panfletagem digital. Por quê? Porque o Instagram, ele é uma rede social. O Instagram, ele não foi feito para vender. Então, tu já entrou alguma vez no Instagram querendo comprar alguma coisa? Bastante. Às vezes, na verdade, depende muito da situação. Tem situações que a gente, maioria das vezes, quando a gente entra com foco para querer algo, aí acaba tendo várias outras distrações, que no feed ou no Reels, que acaba fazendo a gente perder o foco daquilo que a gente realmente quer. Mas é mais difícil, é né? mais difícil. Tipo assim, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente vai, sei lá, no Marketplace ou na Shopee, sei lá. Mas no Instagram, pelo menos, eu vou ser bem sincero, só quando eu estou em busca de alguma loja específica que eu já conheço. Mas eu nunca entro no Instagram
querendo comprar nada. Nunca entramos para comprar nada, porque o Instagram, ele é uma rede social. Então, nós não entramos no Instagram esperando comprar alguma coisa específica. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nessa noite, nessa live. Acho que eu parei de compartilhar aqui. Um segundo. Opa, voltou. Beleza, então o Instagram, ele é uma rede social. Eu vou transmitir aqui um vídeo, eu queria confirmar se dá para ouvir o áudio também. Vou parar de compartilhar aqui, compartilhar mais uma vez, só para ter certeza que o áudio vai estar sendo compartilhado. Que show, beleza. Então, isso é um exemplo do que nós podemos fazer e a gente vai estar aprendendo como fazer isso hoje aqui no Instagram. Olá, pessoal que está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui um pouco sobre estratégia digital, sobre como vender no digital de forma estratégica, né? Nós acabamos de falar um pouco de porcentagem digital, sobre o Instagram, ele é uma rede social, né? Então, é um local onde nós geralmente não entramos para poder vender ou para poder comprar nada. Nós geralmente entramos para poder distrair nossa mente, né? Para poder buscar algum tipo de conteúdo diferente, mas não é algo que a gente busca para comprar nada. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre como nós podemos vender de forma eficaz no Instagram, e não só todos os dias estar oferecendo nossos produtos e serviços de uma forma insistente e chata que as pessoas não vão comprar. Então, eu vou mostrar aqui a vocês na prática de como que isso pode funcionar. Que isso? O que está acontecendo? Acho que dá para... Só um segundo. Eu quero saber, Vinícius, some daqui! Certeza que é traição. Não tenho dúvidas. Eu já passei por isso. Certeza que ela não bate bem. Não tenho dúvida. Já namorei uma dessas. Amor, doida aí, vamos conversar. Vinícius, pega tuas coisas e vai pra casa da tua mãe agora! Uma conversa com a outra. Que safado. Quebrou até o celular do cara. Cada um. Agora não tem mais nada, seu Espera, artigo! não joga isso! Não! Vinícius, espera, eu tô indo aí! Que miserável. Ainda escondeu o dinheiro dela. Vamos lá dar uma lição nele. Eu sabia. Tinha que ser interesseiro. Vamos lá ajudar ele. Vamos lá. Ei, garoto, como é que tu aceita um negócio desse, rapaz? O quê? Uma mulher que joga tua roupa fora, quebra o teu celular. Meu celular? Não, é o Honor Magic 7 Lite. Ele tem resistência 5 estrelas a quedas e impactos. E a conversa com a outra? Outra, ela queria gravar uma receita e eu deixei o celular com ela porque a câmera dele tem 108 megapixels. Rapaz, então o que está acontecendo? Eu também não faço a menor ideia. Que isso? O que está acontecendo? Então, a gente conseguiu ver um plot twist, né? Ele começou lá com a historinha, né? Ele chegando lá na casa da namorada, e aí a namorada, Vinícius, sai daqui, pega as suas coisas, vai para casa da sua mãe agora. E aí os vizinhos lá fofocando, e aí quando vai ver, quando a gente se pega, a gente já tá numa publi, já tá vendo aquele produto ou serviço, e a gente não consegue sair mais daquele vídeo. Então, nas redes sociais hoje em dia é uma briga de atenção, a gente está numa guerra de atenção, a gente precisa chamar atenção a qualquer custo. Por exemplo, os 3 primeiros segundos são essenciais para que a gente possa vender o nosso produto ou serviço. Então, hoje em dia, a forma de fazer marketing é muito diferente do passado, principalmente usando as redes sociais. A gente não pode só fazer panfletagem digital, a gente não pode só tentar vender o nosso produto ou serviço. Vou compartilhar aqui minha tela mais uma vez, um segundo. Então vamos lá. Para começar, uma coisa que a gente precisa identificar são as dores, os desejos e as necessidades dos nossos consumidores, dos nossos clientes, né? Então já anota aí. Primeira coisa que você precisa saber: dores, desejos e necessidades. A gente vai trabalhar em cima de tudo isso aqui para poder criar o nosso conteúdo hoje, certo? Então, como é que eu posso identificar isso? Primeira coisa, maior ferramenta que a gente tem, ChatGPT. Então, vai lá no ChatGPT e pesquisa. Chat, prompt muito rápido, chat,
meu nicho é esse. Meu público é esse. Me ajude a identificar as 10 principais dores, os 10 principais desejos e os 10 principais necessidades do meu público. E o chat vai te dar as 10 principais dores, desejos e necessidades do seu público. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar dores, desejos e necessidades. Outra ferramenta que nós temos para poder identificar isso, YouTube. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma clínica de estética, sei lá, que vende o serviço de criolipólise. Então, criolipólise. Então, o que a gente pode fazer? Criolipólise, como funciona? Certo? A gente vai entrar aqui, vamos ver se tem alguns comentários. Já vamos logo aqui nos comentários. Opa, 0 comentários. Vamos fazer uma filtragem aqui dos vídeos mais visualizados. Filtros, relevância, popularidade. Ó, já começa por aqui. Criolipólise, procedimento estético que deformou modelo Linda Evangelista. Então, a gente já começa aqui com polêmica, com uma coisa que a gente já vai poder usar um pouco mais para frente. A gente já começa com, talvez, uma dor, né? Ou um medo que a pessoa tem. Exatamente. Criolipólise pode me deformar, né? Então, já vamos entrar aqui só para poder ter uma noção aqui. Comentários. Ó, fiz procedimento, perdi medidas, super certo. Ninguém na clínica me avisou desses riscos. Que risco que esse cara tá falando aqui? Então a gente precisa assistir o vídeo, anota todos os riscos que ele tá falando aqui. Conheço uma pessoa que quando fazer cesariana ficou 5 horas com a barriga aberta, os médicos não conseguiram dar os pontos porque a hipótese que ele havia feito aos 2 anos antes esgarçou os músculos mais internos da barriga, ele quase morreu por conta dessa complicação. Então, talvez seja outro mito, né? Enfim, e a gente precisa ir pegando dores, necessidades, medos, anseios, receios. O YouTube é uma das melhores ferramentas que a gente tem para poder ver isso. Técnica criolipólise. Enfim, a gente vai entrando em cada vídeo, vai pegando o que o pessoal está falando, vai pegando o que está no topo, o que é mais visualizado e vai anotando tudo, além do chat GPT. Porque é isso que vai fazer o seu vídeo, o seu conteúdo lá para cima. Uhum. Exatamente. Afinal, a gente só vai poder entender a real necessidade do nosso cliente a partir que a gente entende o que ele está querendo fazer. A dor que ele está sentindo, o desejo e a necessidade que ele está tendo sobre aquele produto ou serviço. Porque se a gente está fazendo um post, como o Samuel falou anteriormente, post no qual os clientes estão vendo vários vídeos falando todo dia sobre a mesma coisa, a gente não está entendendo o que realmente o cliente está querendo. E uma vez a gente não entendendo essa parte, a dor do nosso cliente, a gente vai estar fazendo a famosa panfletagem digital, postando vários conteúdos, vários posts, sem atender a necessidade real das pessoas que vão estar querendo atender, comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. Exatamente. Então, a primeira coisa é identificar dores e desejos no geral. Segunda, vamos lá. Can you send me a text when you finish showering? Can you send me a text when you finish showering? The shower. Ok, vamos lá. Então, foi mal, pessoal. A gente está convivendo aqui, a gente está fazendo, na verdade, um intercâmbio de 3 meses. A gente está convivendo aqui com outras pessoas, então de vez em quando alguém entra, sai. Acontece. Tá, beleza, vamos lá. Segunda coisa, isso é algo essencial. Nós precisamos estabelecer quadros. E o que é que seriam esses quadros? Ó, eu vou abrir aqui um exemplo no Instagram. É algo que os clientes fazem, os influencers fazem muito hoje em dia. A gente pode notar um padrão dentro da produção de conteúdo. A gente entra no perfil dessa menina aqui, que é uma influencer, né? Ela tem aqui, sei lá, 750 dela. Então,
Aquela pessoa em qualquer oportunidade, reclamando do transporte escolar, dinâmica motivacional. Então, a gente percebe que existe um padrão nos vídeos que ela faz. Geralmente, qual o padrão que ela faz? São vídeos imitando ou vivendo alguma situação engraçada ou hilária, geralmente no ambiente de trabalho ou escola. Então, as pessoas que seguem ela, elas já esperam esse tipo de conteúdo, situações específicas, engraçadas, que elas se identificam. Ou seja, ela tem aqui um quadro específico. Mas como que eu posso fazer isso para minha área profissional, por exemplo? Só um segundo. Como que a gente pode fazer em minha área profissional? Existem alguns pontos específicos. Primeira coisa, nós precisamos criar conteúdos de atração, conexão e conversão. Já eu volto aqui para essa questão dos quadros para explicar um pouco melhor. Mas, por exemplo, uma história específica. Um cliente específico, ele teve um problema com uma micose na unha. Esse cliente estava passando por essa dificuldade, ele estava buscando na internet saber o que fazer, procurou no Google, achou um remédio específico, comprou aquele remédio. Chegou o remédio, passou o remédio na unha dele, não resolveu. Quando foi um ou 2 dias depois, com aquele mesmo problema na unha, ele entrou no Instagram, acabou encontrando um carrossel, dentre os recomendados lá para ele, e nesse carrossel falava: você tem esse problema específico na sua unha, você sente isso, 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 isso e isso. E aí ele pensou, é exatamente o que eu penso. Aí ele arrastou para o lado do carrossel. Talvez você possa ter isso, 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 isso e isso. Arrastou para o lado. Nos siga para mais dicas sobre como você pode resolver o seu problema. E aí aquele cliente curioso para saber, encontrei o meu problema. Eu já entendi, eu já criei consciência do que é o meu problema. Entrou lá no perfil da pessoa, começou a olhar, e aí acabou que encontrou lá uma foto de antes e depois. Ele viu, caraca, a micose antes e depois. Não é que está resultado, ele tem uma solução para o meu problema, mas o que é que eu tenho? E aí ele viu um vídeo lá da pessoa falando, se você tem isso, essa provavelmente micose específica, é porque você tem isso, 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 e você já tentou resolver com isso, não deu certo, é porque você está fazendo da forma errada, mas eu tenho a solução para os seus problemas. A solução é essa, em específica. Compre meu produto ou serviço. Ele viu um outro vídeo, e aí tinha lá a solução específica para uma dele, e nesse outro vídeo ele estava vendendo o produto e serviço dele, como uma panfletagem digital. Então, para esse cliente chegar até o momento da compra, da decisão de compra, ele passou por um processo. Ele teve que identificar e entender qual que era o seu problema e reconhecer isso. Ele teve que criar conexão e ver o resultado daquele profissional. Logo em seguida, ele viu que aquele profissional ele tinha realmente a solução para o seu problema e, após isso, ele tomou a decisão realmente de compra. Então, assim, é essencial nas redes sociais nós não só façamos panfletagem digital, mas nós realmente traçamos estratégia para que o cliente ele possa passar por todo esse processo de entender a sua necessidade até o momento da compra. E a gente precisa fazer isso através de posts de atração, conexão e conversão. E o que é isso? Posts de atração são posts que nós vamos fazer com que os clientes possam entender qual a sua dor, entender o que é que nós oferecemos e o que nós podemos solucionar. Posts de conexão são posts onde os clientes eles vão poder criar uma conexão com o nosso serviço, ver os nossos resultados, ver que a gente realmente vai entregar aquilo que ele precisa. E posts de conversão realmente a gente vai tentar vender o nosso produto na prática. E aí, o que é que seriam esses quadros específicos? A gente vai criar, por exemplo, 3 ou 4 modelos de conteúdos que nós vamos postar sempre e encaixar nisso de atração, conexão e conversão. Como assim, Samuel? Você vai criar quadros específicos. Por exemplo, tem um programa de TV.
Então, todo domingo a gente vai assistir aquele programa de TV, sabendo que a gente vai ter o Roda Roda Jequiti, sabendo que a gente vai ter aqueles quadros específicos. Então, sei lá, boa tarde, pessoal, nós vamos começar agora o quadro tal. E aí começou o quadro tal, a gente já sabe o que é que vai acontecer. Então, todos os domingos a pessoa espera assistir aquele quadro específico. Então, no nosso perfil tem que ser a mesma coisa. A gente não pode só sair criando conteúdo aleatório, porque as pessoas elas não vão se conectar com aquilo. A gente precisa estabelecer os nossos quadros dentro desse perfil. Atração, conexão e conversão. Exatamente. Olha o exemplo que a Yanara deu para a gente aqui. Já encontrei uma podóloga na minha região desse jeito, procurando no Google e cheguei a um perfil no Instagram. Então, essa experiência que a Yanara pode compartilhar, inclusive, obrigado, Yanara, por ter compartilhado com a gente, é a estratégia digital por trás do conteúdo que você estava procurando. Porque, afinal, se você está procurando por uma podóloga, qual que seria o sentido de parecer um anúncio para você que não fosse exatamente relacionado à podologia? Que não fosse algo que realmente poderia lhe ajudar a chegar onde você queria chegar. Então, por isso que a estratégia digital que está por trás daquele conteúdo faz total diferença quando ela é usada as verdadeiras ferramentas para que nós possamos estar alcançando os nossos clientes ou de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus desejos. Exato. Então, vamos lá. Primeira coisa, entendi quais as necessidades dos meus clientes. Segunda coisa, depois que eu sei quais são suas dores, necessidades, eu vou estabelecer quais quadros eu vou fazer no meu perfil. Vamos lá, voltar para um exemplo de uma clínica de estética. Quais são os quadros que eu posso colocar no meu perfil? Quadro de atração, vamos lá. Posso criar um quadro de memes, onde eu vou me colocar na situação das pacientes, das dores das clientes, das pacientes e dos pacientes, e eles vão poder se identificar com aquele meme e ver a sua dor naquele meme. É um conteúdo de atração, que ele vai entender a sua dor, vai identificar a sua dor e vai ser algo que é compartilhável. É um tipo de conteúdo de atração. Vamos lá, um tipo de conteúdo de conexão. Posts antes e depois. A pessoa viu lá o seu meme sobre minha pele feia, porque minha pele tá assim, minha pele tá assado, cheia de pó, espinhas e tá oleosa. Entrou no perfil, viu um post de antes e depois do resultado de uma limpeza de pele profissional. Isso pode ser um quadro de conexão. A pessoa ela vai ver a sua autoridade através de seus resultados. E aí um quadro de conversão. Então, você vai postar vídeos oferecendo e explicando o seu produto e serviço, tirando dúvidas, e aí é uma próxima fase do seu perfil. Então, beleza, estabeleci esses 3 quadros. O que é que eu vou fazer? Todas as semanas eu vou postar, vou me planejar para postar um vídeo, um post de atração, conexão e um de conversão. Assim, o seu público ele já vai estar esperando aquilo todas as semanas. O seu público vai estar acostumado com o seu conteúdo. Ele não vai entrar todos os dias no seu Instagram e vai ser uma surpresa. Óbvio que muitas vezes a gente vai ter que se adaptar e a gente vai tentar entrar nas tendências do mercado, nas trends, o que é que está acontecendo. A gente vai adaptar isso para o nosso perfil. Mas a gente precisa estabelecer os nossos quadros e encaixar nesse perfil de atração, conexão e conversão. Na prática, por exemplo, estratégia na prática, atração, conteúdos educativos e diretos, erros, dicas e análises, bastidores de crescimento, pode ser conexão, sua rotina, decisões, aprendizados, grava ali sua rotina, quais decisões você está tomando, o que é que você tem aprendido, pode ser conteúdo de conexão, quebra de mitos, pode ser atração, mas desconstruir crenças erradas no mercado, elas temem isso, enfim, tudo isso você pode desconstruir através. O áudio está um pouco baixo. O áudio está baixo? Opa, vou tentar aproximar aqui um pouco mais. Então, vamos lá. Primeira coisa, entendi quais as necessidades dos meus clientes. Segunda coisa, depois que eu sei quais são suas dores, necessidades,
conseguindo ouvir melhor agora? Vamos lá. Próxima situação, estudos de caso e resultados, né? Pode ser também um conteúdo de conversão. Uma pessoa vai lá entrar no seu perfil, vi esse resultado aqui, vou comprar aqui agora. É isso que eu estava querendo. É esse tipo de coisa que eu estou esperando para o meu resultado. Oferta direcionada, conversão. Então, só convida, grava um vídeo fazendo um convite claro para o cliente. Também é preciso fazer isso. Como uma panfletagem digital, faz lá um cartaz, um vídeo, faz stories, oferecendo seu produto ou serviço de forma direta. E às vezes, só uma observação, às vezes essa oferta direcionada ao cliente vai ser muito melhor de você chamar a atenção do cliente, porque você vai estar falando dele de maneira individual sobre aquele problema específico. Então, essa oferta é extremamente necessária porque é a maneira como você vai converter o cliente ao seu produto, ao seu serviço no qual ele está procurando, no qual ele irá realmente entender a necessidade daquele cliente, ou às vezes ele vai querer aderir somente por algum desejo pessoal. Mas você fazendo essa jogada essa conversão para ele através de uma oferta direta, ele se sente mais impactado e se torna mais fácil dele, do próprio cliente, tomar uma decisão individual sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Exatamente. É interessante porque a gente falou mais no início da live, né? Sobre não fazer panfletagem digital. A gente não pode todos os dias fazer oferta direcionada. A gente não pode estar todo dia, em todo momento, só oferecendo nosso produto e serviço, tentando vender aquilo, empurrando para o cliente. Tá aqui, meu produto e serviço, compra isso aqui, compra, e todo dia tá postando vídeo, compra, eu vendo isso, eu vendo isso, eu vendo aquilo. Não, a gente precisa fazer esse processo, estabelecer isso, e aí isso inclui também a oferta direcionada à conversão. Agora, vamos lá. Depois de estabelecer necessidade, as dores do seu cliente, a gente fazer esse processo de estabelecer os quadros que você vai fazer no seu perfil, nós precisamos criar o conteúdo na prática. E algo que eu uso muito é esse método. AIDA. Certo? O que é isso? Atenção, interesse, desejo e ação. Vamos lá. Preciso criar um vídeo agora sobre... Vamos voltar aqui para o nicho de estética. Sobre o poder da criolipólise para o emagrecimento, para a perca de gordura localizada. O poder da criolipólise para a perca de gordura localizada. Então, o que é que eu vou fazer? É essencial. Você precisa chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. Chama a atenção nos primeiros 3 segundos, senão já era. Então, como eu comentei no início da live, hoje em dia, redes sociais é uma guerra por atenção. Você precisa chamar a atenção de forma visual e de forma falada. Então, chama a atenção, usa um hook visual, usa um hook falado, seu vídeo precisa ter movimento. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode usar que usam muito hoje em dia, talvez esteja até um pouco batido, mas é um exemplo prático que ainda funciona. Muitas pessoas pensam que criolipólise é somente sobre perca de gordura localizada. Ou muitas pessoas pensam que ao fazer criolipólise, muitas pessoas pensam que você vai sentir muita dor ao fazer criolipólise, mas isso é um mito. Então, eu chamei a atenção nos primeiros 3 segundos. É somente um exemplo que eu pensei aqui muito rapidamente, mas então, por quê? Por que eu falei assim? Muitas pessoas pensam sobre isso, mas eu já chamei a atenção daquela pessoa. O que muitas pessoas pensam sobre isso? Ou até chamar a atenção de uma maneira negativa, por exemplo, não faça criolipólise antes de saber dessas dicas. Perfeito. Então, você vai querer ficar naquele vídeo porque aquela pessoa já chamou a atenção. Não faça criolipólise. Essa já foi uma frase impactante. A pessoa já chamou a sua atenção nos primeiros 3 segundos, o que é extremamente importante para que você trabalhe essa ferramenta AIDA. Chame a atenção, consequentemente o interesse daquele cliente e o desejo, que pode vir, talvez ele nem tenha a intenção de, talvez, fazer uma criolipólise, mas por conta da abordagem, aquilo tornou o desejo para ele.
e, consequentemente, virar ação após esses 3 primeiros passos. Então, esses 3 segundos de atenção é extremamente importante, uma vez que você quer conquistar novas pessoas para o que você está oferecendo. Exatamente. Então, assim, chamar a atenção, primeiros 3 segundos. No vídeo você vai ter que arranjar alguma forma de manter o interesse daquela pessoa no vídeo. Desperta o desejo da pessoa pelo seu produto ou serviço, mostra resultado, mostra o que é que você tem feito pelos seus clientes e faz uma chamada para ação direta. Isso aqui é essencial, porque, por exemplo, muitas pessoas fazem chamada para ação. Me envia uma mensagem aí agora, ou saiba mais sobre esse produto ou serviço. Mas é importante que a gente possa ser direto na nossa chamada para ação. Então, por exemplo, envia uma mensagem, clica no botão aqui, saiba mais, e me envia uma mensagem no WhatsApp que eu vou te responder logo, algo assim do tipo. Então, você precisa falar exatamente o que a pessoa ela precisa fazer na chamada para ação. Ou então, por exemplo, comenta aqui, Aida, que eu te envio um e-book gratuito. Comenta aqui nos comentários, Aida, que eu te envio um e-book gratuito sobre como você pode prender a atenção do seu público nos primeiros 3 segundos e despertar interesse, desejo e fazer uma boa chamada para ação. Então, isso é uma boa chamada para ação. Você precisa ser específico no que você está dizendo. Então, estudo de caso, como a gente já comentou, conversão, enfim. Essa é a nossa primeira parte. Então, só voltando, revisando o que a gente já falou até agora. Primeira coisa, venda sem vender. Você não pode, todos os dias, vender no seu Instagram. Você precisa vender sem vender. Você precisa entender a dor e o desejo e a necessidade do seu cliente. Você precisa trabalhar com isso todos os dias. Depois de entender isso, estabelece seus quadros. No máximo 4 quadros diferentes. Senão vira bagunça. Estabelece ali 3, 4 quadros, onde você vai postar basicamente a mesma coisa todos os dias e todas as semanas. Estabelece aquele específico em cima da estratégia de atração, conexão e conversão. Depois de ter feito isso, aí você trabalha o seu conteúdo. Utiliza o método Aida para criar os seus posts e os seus vídeos. Opa. Perfeito, então. Então, nós vamos agora para a nossa segunda parte do nosso workshop de hoje, que é a abordagem no WhatsApp. Afinal, o que seria de nós sem essa abordagem numa ferramenta que é tão importante no nosso dia a dia? Afinal, quem de nós não tem um WhatsApp hoje em dia? Quem de nós não está sempre trocando uma mensagem com um amigo, com uma família? Então, por isso, assim como você cria essa conexão com as pessoas que você está trocando aquela mensagem, isso é uma ferramenta extremamente importante e necessária para o seu serviço, para o seu produto. E hoje nós separamos mais um pouco sobre 4 formas de abordagem sobre um cliente que demonstrou interesse no seu produto. Abordagem ideal. Nós separamos um exemplo aqui de uma mensagem, no qual ele fala sobre a maneira como nós devemos abordar inicialmente. Pode botar. Como nós vamos... Não, pode botar. Tá? Okay. Como que nós vamos abordar de uma maneira positivamente os clientes, o nosso potencial cliente, para que ele possa não se sentir de uma maneira invasiva, mas de uma maneira convidativa. Por exemplo, uma abordagem ideal seria: olá, meu nome é tal, vi que tu demonstraste interesse em nosso produto ou serviço, posso te ajudar com mais informações ou esclarecer alguma dúvida? Como que você sabe disso? Porque o cliente, por algum motivo, ele entrou na sua rede social, ele entrou no seu post, ele interagiu, ele reagiu. Então, você está mandando uma mensagem no qual que mostra que você está tendo atenção às interações que aquele cliente está tendo no seu post, no seu serviço. Você não está pressionando ele, não está fazendo com que ele se sinta pressionado e está abrindo um espaço para o diálogo.
Uma coisa extremamente importante que nós precisamos saber: nós não devemos fazer perguntas secas, onde o cliente possa responder apenas com sim ou com não, mas sim perguntas, perguntas, como eu posso falar, perguntas Abertas, profissionais abertas. e abertas, onde o cliente ele pode interagir de uma maneira melhor, entender realmente. Porque quando você pergunta, posso te ajudar com mais informações ou esclarecer alguma dúvida? O cliente ele pode dizer, sim, eu gostaria de saber disso, disso. Ou o cliente pode falar, não, na verdade eu fiz isso, porém estava procurando aquilo. E aí, querendo ou não, sendo uma resposta positiva ou negativa, já abriu o diálogo suficiente para você entender o que aquele cliente está querendo. Situação número 2. Cliente pediu orçamento. Oi, meu nome é tal, tudo bem? Preparei as informações sobre o produto e o serviço. Vou te explicar rapidamente como funcionam os benefícios para ti. O cliente ele já chega querendo saber do produto. E é muito fácil a gente só falar do preço daquilo. Porque, afinal, quem de nós não quer saber logo do valor do serviço que possivelmente ou do produto que nós estamos querendo comprar ou contratar. Então, porém, antes de qualquer coisa que nós devemos fazer de qualquer preço que nós devemos falar, nós devemos fazer o nosso cliente ele se sentir atraído por aquele serviço que ele está querendo contratar ou aquele produto que ele está querendo comprar. Antes de você falar do valor daquele produto, você deve falar do benefício que o cliente terá ao comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. Você tem que fazer com que o cliente se sinta atraído, porque uma vez que ele está atraído pelo que você está oferecendo, ele está disposto a pagar qualquer preço. Por mais que às vezes seja um pouco acima do valor do orçamento do cliente, mas ele está disposto porque ele percebeu que aquele produto ou serviço irá atender a sua necessidade de uma maneira como ele esperou ou acima das suas expectativas. Então, nós separamos o exemplo de uma mensagem de uma conversa que nós não devemos ter com o nosso cliente. A cliente, ela chega e fala, olá, boa tarde, faz limpeza de pele? A pessoa responde, boa tarde, Gabriela, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Sim, tudo certo, obrigada. Qual o valor? Até o final desse mês, R$300. A partir de 1º de março, será reajuste para 330. Pagamento no Pix tem 5% de desconto. O que a cliente responde? Entendi, valeu. A cliente, a partir desse momento que essa pessoa falou do produto de R$300, a cliente perdeu totalmente interesse. Porque ela pode encontrar no concorrente um preço muito inferior, muito melhor que esse. Mas, o que faria ela pagar R$300? Se ela tivesse entendido, se a cliente no qual a comerciante, no caso a pessoa que está oferecendo o serviço, tivesse entendido antes de tudo a necessidade daquele cliente. Ao invés de ela falar diretamente sobre o valor, ela poderia ter falado, qual que seria o seu problema? Você está procurando a limpeza de pele por algum problema de acne no passado, para diminuir as marcas de acne, por alguma oleosidade no seu rosto, você gostaria de manter mais limpo, entender realmente qual era a necessidade daquele cliente. Se ela tivesse perguntando, mas qual seria o seu real produto, qual que seria o motivo da limpeza de pele? Seria algum problema? Seria para esconder mais a sua marca de acne? Entender o que a cliente realmente queria? E então, oferecer um orçamento personalizado, baseado na necessidade daquela cliente, isso seria o suficiente para ela manter um diálogo, abrir o espaço para que a cliente pudesse falar um pouco sobre o seu problema, do porquê que ela está procurando aquele serviço e, consequentemente, a cliente iria se sentir mais atraída. Porque você atendendo a necessidade daquela cliente, ela iria estar disposta a pagar qualquer preço. Mas nesse exemplo que vocês não devem seguir de maneira alguma, ela afastou a cliente. E imagina quantas outras clientes ela não pode ter afastado pelo simples fato de ter falado diretamente do valor e não do benefício do seu serviço. Interessante porque, por exemplo, você pode até usar outras ferramentas, né? Ela podia ter enviado um áudio falando assim, ó. Qual o valor? Ela fala, olá, Gabriela, tudo bem? Nossa limpeza de pele, ela é diferenciada, ela é especial. Nós usamos tal técnica. Ela ajuda a combater
tal coisa. Nós usamos produtos diferenciados que talvez são importados ou que outros profissionais aí do mercado não usam. Eu vou te enviar aqui um resultado de antes e depois da minha limpeza de pele. E por conta disso, que ela é totalmente diferenciada das outras limpezas de pele aqui da região e que você vai encontrar. Pá, envia um antes e depois, logo em seguida, nossa limpeza de pele. Por conta disso, nossa limpeza de pele é tal. Você agregou valor ao seu produto. Não só passou um preço, né, para ele de forma aleatória. Exatamente. Imagina como que a cliente, a Yanara aqui ela comentou, após a conversa, a cliente poderia ter contratado mais serviços. Exatamente. Ela poderia estar disposta a pagar o que for preciso, porque ela se interessou pelo serviço da pessoa. E ela entendeu que aquele serviço irá atender a sua necessidade, e além do mais da sua necessidade. Então, ela poderia ter, ao invés de ter falado diretamente desse valor, ter mostrado o valor do seu serviço. Não o valor monetário pelo seu serviço, mas o valor real do seu serviço, dos resultados como mencionado pelo Samuel, que poderia ter sido agregado ao valor do seu serviço. Nosso exemplo número 3, cliente que sumiu. Um follow-up elegante. Oi, meu nome é Lucas. Passando aqui porque vi que conversamos sobre o produto ou serviço e ainda gostaria de saber se faz sentido para você ou posso te ajudar em algo. Isso é uma mensagem extremamente importante. É muito comum que muitos clientes que entram em contato com a gente sumam por algum motivo. Não quis mais responder, ou não quis mais não perdeu o interesse por algum motivo em algo que inicialmente chamou sua atenção, mas agora não está mais chamando. Então, essa pergunta, esse follow-up, ele faz com que o cliente ele não se sinta cobrado, não se sinta pressionado e mantenha um tom leve e profissional, porque afinal, quando você está falando com um cliente, você deve manter um tom profissional sempre. Você não deve estar falando com ele da mesma maneira como você fala com o seu melhor amigo, ou você fala com alguém da sua família. Você deve manter esse tom profissional e não invasivo para que o cliente ele possa, talvez, lembrar de uma mensagem que ele não respondeu no passado e manter o interesse, caso ele tenha perdido, manter o interesse no seu produto porque ele viu que você está ali. Você entendeu entender que você se importa com ele, que você viu que ele, por algum motivo, ele entrou em contato anteriormente, mas que por agora sumiu. E a nossa última abordagem para nossos exemplos de como nós devemos abordar nosso cliente é a abordagem para a lista de transmissão. Então, aqui ele dá uma mensagem de exemplo. Olá, estou avisando nossos clientes sobre uma condição especial que liberamos. Posso te enviar os detalhes? Como que funciona essa linha de transmissão? Eu não sei se alguns de vocês ainda têm dúvidas quanto a isso. A linha de transmissão é aquela mensagem, no qual aquela mensagem que nós mandamos para várias pessoas através do WhatsApp, de maneira individual, mas não uma por uma, mas sim a mesma mensagem ao mesmo tempo para os clientes de maneira individual. Como que eu posso fazer isso? Quando você vai no WhatsApp, nós temos um vídeo agora que mostra para vocês exatamente como que você pode estar fazendo isso, para que você possa ter sucesso na sua lista de transmissão, fazer a sua lista de transmissão atrair as pessoas que você está querendo atingir, os clientes que você está querendo conquistar através do seu serviço. Porque a lista de transmissão, ela possibilita que você fale com muitos clientes. Então, às vezes, você está com promoção, com algum desconto, e você pode atingir muitos ao mesmo tempo, e não precisa criar um grupo para isso. Você pode só criar essa lista e enviar mensagem para vários no mesmo momento. Vou compartilhar aqui minha tela. Esse é o jeito mais fácil e rápido de você criar uma lista de transmissão. A gente não consegue mostrar aqui no notebook o nosso WhatsApp, mas esse aqui ele mostra mais ou menos como é que pode ser feito isso aqui. Esse é o jeito mais fácil e rápido de você criar uma lista de transmissão e organizar seus contatos no WhatsApp Business. Já na tela do WhatsApp, vai em Menu, Etiquetas. Aqui você pode organizar seus contatos em leads, interessados, compradores, boletos gerados, etc. Já na lista de transmissão, clica no menu, enviar mensagem e adiciona todo mundo na lista de transmissão, sem que você precise adicionar um individualmente. E aí você já pode enviar mensagens. Lembrando que o pré-requisito para uma lista de transmissão funcionar é que você e o destinatário tenham se adicionado nos contatos.
Esse é o jeito mais fácil e rápido de você criar uma lista de transmissão Então, muito simples. Você e vai criar a organizar lista seus de contatos no transmissão, WhatsApp Business. e aí você consegue até clientes, enviar promoções, fazer coisas de forma mais simplificada, né? De forma muito mais simples. Então, nosso convite de hoje, para você que está querendo aí começar a vender, já movimenta as redes sociais, bacana, já tem algum resultado, legal, mas é importante passar para o próximo nível. Então, vamos lá, só recapitulando. Para entender as necessidades e dores dos seus clientes, você precisa ter sempre isso em mente para fazer qualquer conteúdo. Toca na dor do cliente. Segundo, estabelece quais são os quadros que você vai fazer no seu perfil. Vou fazer quadro tal, quadro tal, quadro tal, quadro tal. Planeja os seus conteúdos em cima desses quadros. E em cima também do princípio de conteúdo de atração, conexão e conversão. Ele define, esse meu quadro aqui vai ser um quadro de atração, que eu vou fazer um quadro de memes baseado na necessidade tal. Esse aqui vai ser um quadro de conexão, porque eu vou mostrar meu dia a dia, o que eu estou aprendendo no meu ramo específico. Enfim, estabelece quais são os seus quadros e faz isso constantemente. Todas as semanas, posta um vídeo específico para cada quadro. Em seguida, ao planejar cada conteúdo dos seus quadros, utilize o método AIDA. Então, chama a atenção nos primeiros 3 segundos. Faça com que o cliente tenha interesse no seu produto ou serviço. Desperte o desejo no seu cliente. Toca mais uma vez na dor. Isso vai despertar o desejo de ter o seu produto ou serviço. Chamada para ação, lembra, sempre específica. Sempre faz uma chamada para ação específica e fala para o cliente o que é que ele tem que fazer para chegar até você. Me mande uma mensagem agora no WhatsApp. Comente isso específico aqui. Me mande uma mensagem no direct clicando em tal botão. Então, o cliente ele precisa saber exatamente o que fazer na chamada para ação. E aí, em relação ao WhatsApp, você precisa abordar o cliente de várias maneiras, assim como o Lucas comentou. Usa lista de transmissão também. É uma ferramenta, assim, sensacional. Mas lembra de manter a interação e a abordagem de maneira profissional e atraente para o cliente. Assim como ele se atraiu no seu post, manter ele atraído nas suas mensagens, na forma como você também está falando com ele. Porque, afinal, o Instagram, ele gera atenção. O WhatsApp, ele gera conexão. Diagnóstico gera autoridade. Personalização gera confiança. E essa confiança, consequentemente, gera venda para o seu negócio, para o seu produto ou para o seu serviço. Então, é extremamente lembrar da maneira como que você está abordando ele nas redes sociais, da maneira como ele se sentiu atraído no seu conteúdo, até a maneira como ele vai se sentir atraído em você cada vez que você manda mensagem ou aborda uma nova mensagem, porque você está criando aquela conexão, aquele laço com aquele cliente. Mostrar que ele não é só mais uma pessoa, mas sim que você realmente se importa com ele como indivíduo e está disposto a fazer qualquer coisa para atender sua necessidade. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, eu sei que é muito conteúdo, muita informação. A gente vai enviar para vocês, a gente vai estar disponibilizando gratuito aqui um e-book e assim que acabar a live a gente vai estar enviando lá para o grupo do Post ao Pix, certo? Então, se você quer ter acesso a esse e-book gratuito sobre como produzir conteúdo nas suas redes sociais de forma prática, entra lá agora no grupo do WhatsApp, eu enviei o link no chat, certo? Então, entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar disponibilizando aí esse conteúdo para vocês de forma gratuita. Nós somos uma agência de marketing digital, certo? Na verdade, nós somos um pouco diferente de outras agências. Nós focamos na questão dos resultados, mas também da estratégia. Então, por exemplo, se você já tem uma equipe de marketing, mas eu já tenho equipe de marketing, eu já tenho meu social media. Nós analisamos primeiramente seu perfil, nós analisamos o que você já está fazendo e nós criamos toda uma estratégia e uma linha editorial baseada no que você já tem feito.
e no que você, nos objetivos que você quer alcançar. Então, quero alcançar tal objetivo, eu preciso de tantos clientes entrando no WhatsApp todos os dias, eu preciso desse resultado específico. Nós vamos traçar a estratégia para que você possa alcançar esses resultados. Esses dias um cliente mandou uma mensagem para a gente, agradecendo porque ela é uma franquia de viagens, ela vendeu mais de 100 mil do que ela vendeu no último mês. Ela se tornou a franqueado número 1 no Brasil de todas as franquias da agência dela de viagens. Então, assim, nós entendemos o que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que a gente pode entregar esse resultado para você. Isso parte de um bom conteúdo, de boa estratégia. A gente também faz na parte prática, todo o serviço a gente faz a parte de social media, a gente faz a parte de tráfego pago na prática, mas se você já tem uma agência, se você já tem alguém que cuida disso para você, nós também fazemos a parte da análise e da estratégia, certo? Então, entre lá no grupo, ficou qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente vai estar à disposição aí para poder responder as suas dúvidas. Também não esquece de entrar no grupo que a gente vai estar lá enviando o e-book gratuito para vocês, tá bom? Mas é isso aí, até a próxima. Qualquer coisa, estamos aqui